Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve pessoal, esse é o Antifacast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou o Pedro e excepcionalmente hoje eu tô sozinho aqui. A companheira Vitória não conseguiu colar, ela teve um ataque aí de todas as ites possíveis, sinusite, renite, tudo junto, tá tendo obra lá na casa dela, enfim. Mal buchicho, coisas aí da classe trabalhadora brasileira, e hoje eu vou tocar sozinho. Vou começar já falando aqui, lançando um apelo para você que está assistindo. A gente está chegando no final da primeira temporada do Antifacast, né? Nossa ideia foi fazer essa temporada no primeiro semestre do ano. E a gente precisa mais do que nunca do apoio de todos vocês. Em primeiro lugar, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com todo mundo, manda para geral, grupo de família, os amigos do futebol, tem assunto para todo mundo aqui. E se possível também, contribua com a nossa campanha do Apoia-se. Você pode, sei lá, R$1, R$2, a partir de R$1, assim já dá para contribuir de boa. E vai fazer muita diferença para a gente conseguir garantir a sobrevivência do programa e a segunda temporada no segundo semestre, beleza? Já vou deixar também aqui os nossos apoios. Lembrando que a gente tem 2 cupons com os camaradas da Caixa de Ferramenta, que é uma plataforma de cursos online, né, da esquerda radical. É uma parceria aí do pessoal da Revista Ópera, com a Autonomia Literária, com o Jones Manuel. E o primeiro que a gente tem, né, o primeiro cupom que a gente fez com eles lá, a primeira parceria, é para o curso Revoluções, Um Outro Mundo é Possível. Cupom AFASP Revoluções 10, está aparecendo aí na tela para vocês. Então é um curso que tem 4 aulas, né, com Elias Jabbour, sobre revoluções na Ásia. Jones Manuel, sobre revoluções africanas. Marli Viana, Revolução Russa, e Ricardo Gebrim, sobre revoluções na América Latina. Também temos o cupom AFASP Partido Fardado 10, que é para o curso Partido Fardado e a Política no Brasil, que é oferecido pelo nosso camarada lá, Pedro Marim, da Revista Ópera, crânio da geopolítica. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre o papel dos militares na nossa política, façam esse curso. A gente tem também nosso tradicional cupom com os parceiros da Autonomia Literária, Antifacast 20, dá 20% de desconto lá no catálogo deles. Tem livro, pra todo mundo lá, ó. Tem Trotsky, tem Clara Zetkin, tem livro sobre anarquismo, tem quadrinho, tem de tudo. Tem Jones Manuel, geral vai ficar feliz lá com o catálogo que eles têm. E tem também a revista Jacobin. E por último, o nosso parceiro aqui da Camisa Crítica, nossa parceria com a Camisa Crítica, é uma loja lá muito da hora da internet, ó, inclusive eles mandaram aqui, ó, o bonezinho. Logo menos vai sair uma faixa nova lá no Apoia-se, que a gente vai sortear uns outros bonés desses também que chegaram. E eles têm o cupom Antifacast, que dá 10% de desconto no catálogo deles. Então, ó, tem boné, tem camiseta, tem bolsa, enfim, tem bandeira, uma porrada de coisa lá. Tudo vocês podem pegar 10% de desconto com o nosso cupom, beleza? E aí, partindo aqui pro episódio de hoje, né, que a gente veio aqui para falar sobre sindicalismo revolucionário, chamamos 2 camaradas lá da OSL, né, que já participaram aqui, o Maicon já participou uma vez, né, falando sobre anarquismo, e o camarada Asuna também, para vir ajudar a gente a desenrolar esse tema. Lembrando que no mês de maio a gente está tratando uma pauta específica aí, né, fazendo só programas especiais sobre o tema do trabalho, beleza? Então gostaria que os camaradas aí se apresentassem de novo. O Maicon já veio, mas se apresenta aí, né? Se alguém cair de primeira nesse episódio, você já vai saber quem é você. Beleza, boa noite, prazer estar aqui de novo, né? Obrigado aí pelo convite. Eu sou o Maicon, né? Sou militante da OSL. Eu sou também professor de História na Rede Pública Municipal aqui de São Paulo. Bom, saudações aí, é a primeira vez que eu venho, mas parece que eu já vim, porque tô ouvindo aí também da rua que a gente vai se conhecendo, vai trocando ideia, né? Então, satisfação aí estar aqui. Eu sou o Suna, né? Felipe Suna, também sou militante da OASL, que é a Organização Anarquista Socialismo Libertário, e também sou trabalhador da USP, né? Então, atualmente eu faço parte da diretoria colegiada do Sindicato dos Trabalhadores da USP.
Pode crer, da hora. No último episódio, né, a gente falou com o pessoal do movimento das fábricas ocupadas e a gente falou um pouquinho sobre a importância de falar sobre trabalho, né? Sobre essa disputa que tem no termo mesmo. Então, cada campo político vai ter sua visão sobre o que é o trabalho. E na nossa luta antifascista é muito importante a gente retomar essa discussão, porque os fascistas têm uma concepção do que é o trabalho, né? O fascismo é um fenômeno tipo, inerente ao capitalismo, né? Ele vem para ressaltar alguns pontos repressivos, assim, né? Tipo, inerentes do capitalismo mesmo. E ele sempre aparece em momentos de crise. Então, tipo, a gente entende que ele sempre vem para silenciar as contradições, tá ligado? Tipo, as vozes dissonantes e tal. E o trabalho é um elemento fundamental da nossa existência, né? Tipo, sem trabalho a gente não come, a gente não mora, a gente não vive. Só que a diferença é que no capitalismo uns trabalham mais que os outros, né? Ou uns trabalham e outros não. Então, tipo, a gente entende que o fascismo, ele atua nesse sentido também, né? E sobretudo no Brasil, na América Latina. A gente vem aí de um governo que tinha uma essência, assim, né? Tipo, dois pés no fascismo, né? E a gente viu tudo que a gente perdeu em termos de direitos trabalhistas, né? É um processo que foi sendo construído, né, desde o governo Temer, mas a gente viu a desigualdade, tipo, aumentar, tipo, brutalmente, assim. Teve o agravante da pandemia e tal, mas a gente vê que o governo Bolsonaro, ele sempre atua em favor do capital em detrimento do trabalho, né? Então, a gente faz essa introdução para ressaltar a importância da gente estar aqui hoje, né? Da discussão sobre o trabalho, sobre os significados do trabalho nessa sociedade e o que a gente quer construir daqui para frente em relação ao trabalho na luta antifascista. Então eu gostaria que vocês começassem falando um pouco sobre como o anarquismo vê essa questão do trabalho e qual a crítica que ele faz do trabalho no capitalismo. Acho que você falou bem, né? O trabalho, quando a gente pensa como uma coisa física até, né? O trabalho é uma coisa que transforma, que faz a humanidade avançar, né? Que transforma coisas, que faz a gente organizar a sociedade num certo sentido, né? É uma coisa, né? Mas, em geral, acho que o que, hoje em dia, quando a gente fala em trabalho, né? O que fica sobreposto é como o trabalho fosse um sinônimo do que é o trabalho no capitalismo, né? Que é o trabalho, a exploração, né? Que é a exploração de uma classe sobre a outra, né? O conflito capital e o trabalho, por exemplo, quando a gente fala. O trabalho alienante, né? A gente não sabe, a gente às vezes faz as coisas e nem sabe o que está fazendo, né? Então, acho que é importante a gente relembrar, né? Que a humanidade necessita do trabalho. Porém, também é importante a gente pensar nos sentidos do trabalho no capitalismo, né? Porque se a gente for pensar hoje em dia com a indústria 4.0, né? Essa quarta revolução industrial que dizem, que tem uma mecanização extrema. Então você pega a fábrica que antigamente você tinha milhares de operários, hoje você tem muito menos. Sei lá, você tinha 100 mil operários, hoje você tem 2 mil. Então que as máquinas estão operando ali, né? Mesmo em questão de serviço público, né? No meu caso, que trabalho lá na USP, é a mesma coisa, vai diminuindo os funcionários, vai terceirizando tudo, seções que antes tinha 10 funcionários para lidar com questões ali administrativas, hoje você tem uma e um sistema mexendo, essa questão do chat GPT que está aparecendo hoje, né? Então é importante a gente entender o trabalho no capitalismo também, né? Então acho que pensando de uma forma crítica, de que com a tecnologia que a gente tem hoje, pensando, né? Era possível que ninguém na humanidade passasse fome. Eu acho que isso daí não tem quem diga que não seja. Mas como a estruturação do capitalismo não é feita para isso, né? A gente não tem nem mais o direito à preguiça, como você falou, né? A companheira tá em casa lá, passando mal, muito provavelmente teve que trabalhar, mas para fazer o seu trabalho para o lazer ou mesmo para de formação, né? Como esse podcast, não pôde vir. Então, acho que é muito importante a gente pensar isso, né? O trabalho de uma forma crítica dentro do capitalismo, mas lembrando que é possível uma outra forma de trabalho, né? Que é o que acho que os anarquistas propõem, né? Uma sociedade sem dominação
principalmente nessa questão do capital-trabalho, em que o trabalho fosse organizado de uma forma racional, de modo que a gente trabalhasse para o bem comum da sociedade, né? E não para o lucro, uma coisa totalmente irracional, que é o capitalismo hoje, né? Não sei se o Michael concorda aí nisso. Sim, bom, mas aí eu fiquei pensando sobre uma questão bastante atual, né? E principalmente dentro desse contexto no Brasil que passamos, né, nesses últimos anos, e o mundo todo passa, né? Que foi esse avanço da extrema-direita e que discurso que eles produziram sobre as relações de trabalho, né? Então a gente tem uma situação no mundo todo, né, que vivencia uma crise que a gente pode analisar aí desde 2008 e, obviamente, né, a solução que é exposta para os trabalhadores, né, desde essa crise. A resposta da própria burguesia, né, da classe dominante, né, é a retirada de direitos trabalhistas, né? Então a própria relação de trabalho ela vai se reconfigurando, né? Hoje a gente tem trabalhadores, né, aqui no Brasil, devido às reformas que a gente teve ali no governo Temer, sem vínculos, né, com as empresas, etc. Só que a gente também tem um conjunto de pessoas desempregadas que está cada vez maior, né? Então está muito grande o número de desempregados. E o que essa extrema-direita, ou mesmo, né, setores liberais vão colocar? A valorização do trabalho, mas dentro do sentido, não que a gente também expõe, né, que é essa valorização do trabalho enquanto uma necessidade humana, mas da valorização do trabalho da própria exploração, né? E aí cria essa ideia do explorado que, assim, não, eu preciso mesmo trabalhar, mesmo sendo explorado nesse sentido, porque o desemprego está aí, o número de desemprego está muito mais alto, né? A gente tem uma relação histórica construída em cima desse pensamento sobre trabalho, né? Desde os trabalhistas lá, década de 30 tal, né? Da ideia do trabalho que dignifica o homem, né? A pessoa, o humano, né? Enfim, mas a gente sabe que, assim, trabalhar é horroroso dentro do capitalismo, né? Ninguém gosta de ficar, né, 12 horas por vezes fora da tua casa para você exatamente cumprir um papel como o Suna expôs, sem né? contar mais 3 de transporte, né? Tipo, é um horror, né? E aí a gente cria uma relação, obviamente, né, da classe trabalhadora que vai achar aquilo uma merda, né? Então, se você tem uma condição de conseguir achar isso uma merda, né? Você tem como, por exemplo, levantar lutas, né? Você tem como falar, olha, as suas condições de trabalho estão ruins, etc, né? Agora, esse discurso foi apropriado pela extrema-direita e coloca, ó, quem vai fazer essa crítica é vagabundo, você não precisa de emprego, né? Se você não tiver emprego, o que vai acontecer com você, né? Então, ele valoriza essa relação de trabalho, só que do viés da direita, né? Do viés da burguesia, do viés do capital. Então, ela tem sido cada vez mais trabalhada também nesse sentido. Eu acho que é importante essa pergunta que você fez exatamente para a gente, né, trazer ela também para o nosso lado, né? Então, a gente faz a crítica, obviamente, é como que o capital se apropriou e media a relação de trabalho, né? Fazer a mediação dessa relação do trabalho. Mas o trabalho é fundamental para a humanidade, né? Não tem como a gente viver sem trabalho. Pode crer. Eu acho muito louco como tem uma apropriação, né, por parte da direita, dos liberais também, né, de tratar o trabalho como uma pauta moral, né? Tipo, torna uma pauta moral, porque você tem que trabalhar pra mostrar que você trabalha apenas. Sim. E eu acho que isso pega muito o pessoal da periferia, né? Tipo, igual o Maicon colocou, né, essa ideia do trabalho que dignifica. Então, tipo, você só vale alguma coisa se você trabalha. Pra mim, marcou muito pra mim uma vez que eu vi uma reportagem falando sobre chacinas, né, na periferia, e tinha o relato de um sobrevivente. Na verdade, não foi nem sobrevivente, que ele não chegou, tipo, a tomar tiro ou algo do tipo, porque ele tava de mochila. Aí ele falou, tipo, tava rolando a chacina, na noite que rolou a chacina na quebrada dele, ele tava voltando do ponto pra casa e passou o carro, tipo, com o vidro entreaberto, assim, todo insufilmado, pá, e ele ouviu alguém falar, ele não, porque ele tá de mochila. Então, tipo, olha que louco, a vida do pobre só vale alguma coisa se ele mostra que ele trabalha, né? Acho que a gente tava até conversando antes de começar, né? Todo mundo aqui veio meio que do movimento punk. Acho que tinha muito esse imaginário lá no punk nos anos 80, né? Da polícia parar e cobrar a carteira de trabalho. Total. Era obrigatório, era documento obrigatório mesmo, né? Pra se andar na rua. Sim, sim. Então, eu acho que isso escancara muito, né? Tipo, esse significado do trabalho. Não só no capitalismo, mas nesse capitalismo que a gente vive da América Latina, né? Tipo, da margem, né? Da periferia do sistema capitalista.
Então eu acho que isso, aliado a esse contexto de neoliberalismo também, né, como o Michael pontuou, onde toda a responsabilização vai pro trabalhador, né? Tipo, ele que é responsável por tudo. E eu falo porque eu trabalho num serviço público, né? Tipo, numa entidade pública, assim, do governo federal. Não sou efetivo, eu tenho um contrato e eu tenho que dar conta de absolutamente tudo, assim, ó, tá ligado? Desde, tipo, da minha frequência, eu que atesto lá, tipo, se eu faltei, se eu cheguei mais tarde, tipo, eu tenho que dar conta de tudo isso, além do meu trabalho, além de pedir a condução, além de ir lá depositar a condução, tá ligado? Fazer tipo, o trabalho do cara que ganha 5 vezes mais. Sim. É muito louco, né? Esse casamento que deu muito certo pro capital, né? Tipo, desse contexto de superexploração do trabalho com o neoliberalismo na América Latina e que tem uma relação pesada com o fascismo também, né? Não vamos esquecer que a América Latina foi como eu posso dizer, foi a cobaia do neoliberalismo, né? Tipo, com a ditadura do Pinochet, sim, foi abertamente apoiada por grupos fascistas que ostentavam apoio ao fascismo, tá ligado? E os liberais colaram junto, né? Tipo, Milton Friedman, Hayek bateu palma, todo mundo achou bonito. E Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes tava lá, inclusive, né? E aí foi daí que passou, né? Tipo, a aplicarem o neoliberalismo, que também foi brutal no Reino Unido, né? Com a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos com o Reagan. Mas aqui foi muito pior, cara. Muito, muito pior, assim. Você falando isso me lembrou, assim, que uma das formas de assédio moral... Logo que eu comecei a colar no sindicato, assim... E eu vi a galera, mal, assim, uma das formas de assédio moral pior que tem é você tirar o trabalho da pessoa, deixar ela de canto, sem fazer nada, porque é uma questão meio moral mesmo. Assim, eu falei, nossa, se deixar sem fazer nada, da hora. Mas aí... E aí casa também com isso. Sim. Tipo, eu tava meio apartado fazendo aquele meu trampo bosta lá, todo dia, planilha, blá. E não fazia sentido, um trabalho totalmente alienante mesmo, eu nem sabia pra onde estava indo a minha força de trabalho. E a partir do momento que eu comecei a participar das assembleias, do sindicato, da militância sindical ali no meu local, o trabalho que eu estava fazendo começou a fazer sentido, porque eu comecei a ter uma visão de totalidade do que acontecia na universidade, no serviço público, as questões trabalhistas. Então é um trabalho que passou a me fazer sentido e é um trabalho que é prazeroso até, né? Por mais que você acredita até no podcast, seja uma parada que seja prazerosa fazer um trabalho, né? Agora o trabalho que você faz, que você é explorado, que você faz obrigado, porque se você não fazer, você não come, né? É bem isso, né? Acho que esse sentido é bem pesado mesmo. Eu tenho certeza que se o podcast entrasse nessa categoria na minha vida, seria uma bosta, tá ligado? Mas por sobrevivência. Tá pela relação do capital, fudeu, né, mano? Sim. Trabalhe com o que você goste e tenha uma coisa a menos pra gostar. Tipo isso. Trabalho no sentido do capitalismo. E eu acho muito louco isso que você falou. Tem um antropólogo anarquista que eu gosto pra caramba, assim, né? Ó, perdendo a carteirinha de marxista aí com a galera. Não, mas eu gosto. Com a gente. Todo mundo gosta, mano. Ele sai até na Jacobin lá direto. O David Graeber, ele até morreu recentemente, né? E ele tem um livro que chama Trabalhos de Merda. Sim. E, mano, é isso, assim, ó. Tipo, o capitalismo, ele tem um nível de irracionalidade tão grande que ele cria trabalhos que não servem pra nada. E aí você vai ler o livro, é muito louco, assim, que, tipo, o cara começa descrevendo como ele foi no trampo e fala, mano, era maravilhoso, que eu não fazia nada. Sei lá, tipo, o cara... Eu vi lá um maluco, um relato do cara falando que ele podia viajar o país, tá ligado? Ele escolhia onde ele ia, tá ligado? E ele falava, mano, pra fazer absolutamente nada. Só que depois de um tempo ele entrou em depressão. Porque é isso, o trabalho é algo tão fundamental na nossa vida, tá ligado? Eu acho que eu tenho certeza absoluta. É uma perspectiva até ontológica mesmo, né? É a forma que a gente se relaciona com o mundo através do trabalho. E quando isso ou é alienado, né? Tipo, a gente não tem controle pelo nosso trabalho. Ou a gente é obrigado a não fazer nada também, né? Tipo, porra, entra num nível que afeta o nosso psicológico mesmo. E como que tipo, o capitalismo ele tá organizado de uma forma tão imbecil, tipo, desse ponto de vista da lógica, né? Que é isso, você ganha dinheiro às vezes pra fazer nada, tá ligado? E isso te faz muito mal, assim. A gente tem que repensar outras formas de organizar mesmo, porque não tem futuro, absolutamente não tem futuro.
A gente precisa pensar também o que tem a ver essa nova mecanização do trabalho, né? Esse crescente precarização e o aumento do desemprego, o que tem a ver também com o aumento da ascensão da extrema-direita, né? Internacionalmente. Sim. Que tem ali, né? Uns dizem que não é fascismo, outros é um debate aí grande que tem, né? Não sei que é fascismo, pessoal, é fascismo. Não cai nessa armadilha de teoria. Pés, 3 pés, 4 pés, enfim, a extrema-direita de ponta cabeça plantando bananeira ele tá, né? O quanto isso tem a ver também, né? Porque a extrema-direita propõe uma forma de exterminar quem tá por fora, né? Então o que você faz com esse exército de excluídos? Né? Sim, ainda mais nesse momento que a gente, né, tá passando por uma evolução tecnológica muito grande, né? Então, assim, cada vez mais o trabalho, alguns tipos de trabalho, ele acaba se tornando desnecessário, assim, né? Os donos das empresas aí não vão querer pagar, para funções, por exemplo, que podem ser cumpridas por uma máquina, né? Você vai hoje em algumas redes de supermercado, em algumas lojas, por exemplo, você não tem mais caixa, né? Num país como o Brasil, né? Que a gente está no terceiro mundo e vivencia o desemprego, significa mais desemprego, né? Mas para os capitalistas, né? Para os donos das empresas, isso daí é mais lucro, né? Então ele não vai ter que explorar. Então qual que é a saída que vai ter quando você tem uma população crescente e as tecnologias fazendo com que o trabalho não seja mais necessário? Obviamente, se fosse na nossa relação, né, socialista de trabalho, a gente estaria falando de uma redução de uma jornada de trabalho bem pequena, porque a gente já tem várias funções sendo cumpridas, né? Agora, numa relação mediada pelo capital, já eras, né, meu? Então, os caras vão ter que dar uma solução, porque um número alto de desempregados é um problema também. Então, esse momento aqui que a gente passa por essa ascensão aí tecnológica, acho que tem também essa questão de como os fascistas também olham para isso, né? E aí vão eliminar muito provavelmente aqueles indesejados, né? Sim, cria um clima de desalento, assim, na população que é muito fácil dos fascistas se infiltrar. Sim. Também, né? Tipo, dessa coisa que é um mundo puta complexo pra caramba, tá ligado? Tipo, quem consegue, nem a gente consegue dar conta de tudo, tá ligado? Às vezes o pessoal, sei lá, os amigos, né, fala, o Pedro estudou, teve um podcast, sei o que, pergunta, você sabe de tal coisa? Eu falo, mano, nem sei o que tá acontecendo, tá ligado? Não sei desse tema, nem vou... Não, mas eu falei, não, mano, o mundo da internet cria essa coisa na gente, né, que a gente tem que saber de tudo, sim, que de fato é uma realidade muito complexa, mas... E aí o fascismo chega com soluções fáceis, né, tipo, explicações muito simples pra tudo, e pega esse contexto que também não é por acaso, né, mano? Eu acho que o neoliberalismo, ele tem uma pauta política muito firme, travestida de economia, né, de números, mas na verdade é política, né? Tipo, vai deixar todo mundo cansado mesmo, estressado, e para conseguir colocar a pauta deles o mais fácil possível. Já recomendei uma vez aquele documentário A Doutrina do Choque, que fala, né, sobre, tipo, como os caras partiram dessa ideia do choque, né, tipo, da população ficar chocada para inserir políticas neoliberais, né, tipo, no mundo inteiro, na real. O Chile foi o primeiro exemplo, mas Estados Unidos passou por isso, Inglaterra passou por isso, e por aí vai. E daí, tipo, seguindo nessa linha, eu gostaria que vocês falassem um pouco das propostas do anarquismo para o mundo do trabalho. Como reorganizar essa dimensão da nossa vida, né, da vida social, tipo, através das propostas do anarquismo. Uhum. A base da proposta anarquista é a autogestão, né? Então, a gente pensa autogestão em todos os níveis, né? Na política, na economia, na apropriação, na autogestão, inclusive, do conhecimento, da cultura, da produção científica, né? Então, o trabalho, né, no socialismo, socializado por todos, e aí a autogestão dos trabalhadores, tanto na produção como na distribuição, né? E aí você tem a possibilidade de mudar essa relação, né? Então, primeiro, né, com os trabalhadores autogerindo, vão definir em conjunto, né, com toda a sociedade, o que é necessário ou não produzir, né? Então, acho que aquela coisa que você falou dos trabalhos de merda, acho que já não tem necessidade, né? Penso hoje também que essa questão da tecnologia, ela é bastante importante também a gente pensar, né? Porque existem vários trabalhos que eles podem ser otimizados pelos fatores tecnológicos, né? A produção de alimentos, por exemplo, hoje já é cumprida em grande medida pela tecnologia, né? E mesmo assim, como o Suna falou, pessoas passam fome, a gente tem um número gigantesco de desempregados no campo, né? A gente tem a apropriação da terra pelos grandes latifundiários. Eu acho que, assim, né, a questão do anarquismo é exatamente isso, né? Trazer a expropriação dos capitalistas, né? Dos meios de produção,
a socialização desses meios e a autogestão dos trabalhadores, né? Eu acho interessante, né? Eu fiquei aqui pensando bastante sobre essa relação da tecnologia. No livro A Conquista do Pão, do Kropotkin, né, ele trata bastante sobre essas questões também, né, como que a tecnologia, o conhecimento, a educação, ela está relacionado também com uma apropriação, né, do capital, né? Então, assim, ela não é também autogerida, né? Ela não é socializada nem autogerida. Então, eu acho que isso também passa bastante por essa condição de relação que pode ser criado, né, do trabalho não mediado pelo capital, né? Então, pensar do uso dessas tecnologias ao nosso favor, né? Hoje, por exemplo, né, a gente está falando sobre inteligência artificial, né? E quais são os impactos que essa inteligência artificial pode gerar no mundo do trabalho, né? A gente olhando para isso e pensando num projeto socialista é fenomenal, né, mano? Tipo, quer dizer que a gente vai trabalhar, tem a possibilidade de trabalhar muito menos, né? E socializar todas essas riquezas produzidas pelo trabalho, né? Então, acho que vai nesse sentido, né? Mas é central na nossa linha política pensar na autogestão, né? E destruir menos o mundo, né? O meio ambiente, porque obviamente. O capitalismo está numa lógica tão irracional que está levando o mundo ao esgotamento dos recursos naturais, enfim, aonde vai levar isso? Acho que pode ser até irreversível já, né? Muitas coisas já são irreversíveis, né? Então, se você não tiver uma proposta de uma nova ideia de organização social, a própria vida humana da própria burguesia está em xeque, né? Tem essas histórias que estão querendo colonizar Marte, mas não tá rolando, né? Então, acho que essas propostas são importantes. No caso nosso, acho que é uma falha que a esquerda em geral, os comunistas, os anarquistas estão tendo, que a gente deixou de pensar um pouco futuro, né? Como, por exemplo, se fazia... Você pega os escritos do próprio Kropotkin, né? Tem um apontamento futuro de uma sociedade, por mais que, obviamente, que isso a gente só vai saber o que a gente vai fazer com apontamento estratégico quando tiver acontecido, porque, né? Pode ser até como um sonho, né? Porque se você for pensar, as condições materiais vão modificar, obviamente. Mas a gente parou até de pensar, de tentar prefigurar propostas, né? Então, vem uma dificuldade enorme quando a gente pensa, porra, e aí? Inteligência artificial, o que a gente faria? Como rede social, por exemplo, né? A rede social hoje, ela é totalmente horrorosa, é para acabar com a cabeça e a saúde mental de cada um, porque tá na lógica do lucro das big techs, né? Tipo, de pegar dado para vender para político, para empresa. E fomentar o ódio também, fomentar né? o ódio, porque o ódio te deixa lá. Tipo, você não vai ficar... Ou um amor também tóxico, né? Que é tipo o Instagram, que você olha lá e fala, caralho, quanta coisa todo legal. Todo mundo é feliz, né? Você vai ver se tá 10 horas lá olhando a galera comendo os bagulho e você lá no quartinho, lá no busão, fudido. Então a gente não tá pensando nem nisso mais, né? Pô, a rede social poderia ser algo muito interessante numa sociedade futura, numa sociedade socialista, no nosso caso, né, socialista libertária, para você conectar, para você diminuir o trabalho, né, para coisas que a gente, né, para coisas mais essenciais, para aumentar o nosso direito de ficar de boa, dando um rolê, que seja, né? Então a gente parou um pouco de pensar nisso. E eu acho que é importante retomar, né? Eu tenho percebido que nos últimos tempos tem um movimento de se pensar isso, né? Retomar os clássicos e pensar como que a gente faz, porque senão a gente fica numa crítica que não propõe nada, né? E aí a gente chega no trabalhador e fala, pô, nós somos anarquistas, nós somos comunistas, somos contra o capitalismo, somos contra os pelegos, né? Somos contra o PT, mas a gente não tem proposta e a pessoa fala, felizmente eu preciso comer, eu preciso, né, pôr comida em casa, isso aqui não tá dando resposta imediata pro meu problema e o que você tá falando pro futuro nem tem. Então, tipo, acho que é muito importante mesmo essa discussão de se fazer, sobretudo no conflito capital e trabalho, que pra mim é central na luta de classes, né? Então
Então todo mundo trabalha, né? Tipo, mesmo se você não trabalha, alguém tá trabalhando, enfim, né? Não, essa isso questão. São trabalhadores desempregados. Às vezes tem gente que fala, não tô trabalhando. Tá, sua avó tá lá com a aposentadoria tipo, bancando e você, não trabalha, não trabalha. Alguém trabalha por você. E por outro lado tem outras categorias de trabalho mesmo que também não são reconhecidas, né? Como trabalho doméstico, por exemplo, né? Trabalho não remunerado. Quando é remunerado muito abaixo, e aquilo que a Silvia Federici fala, né? Tipo, quando não é remunerado, é disfarçado de amor. Total. Né? Tipo, a mulher, geralmente em casa, né? Trabalhando pra geral. E essa relação que você colocou, né? Entre o trabalho, a gente pensar o trabalho e pensar uma outra relação com a natureza, eu acho que também é fundamental, né? Porque eu acho que ele até explica alguns fundamentos da nossa sociedade. Quando a gente fala de sociedade brasileira, sociedade latino-americana, né? Por exemplo, quando os europeus chegam aqui, introduzem a lógica capitalista, já tinha uma população aqui, tá ligado? Já tinham outros povos aqui, e esses povos trabalhavam, mas era tipo um trabalho em um outro sentido que não o sentido de extração de lucro. Então criou-se essa coisa de que não, eles não gostavam de trabalhar, né? Tipo, que tem essa besteira até hoje, tipo, muita gente tem uma concepção racializada do Brasil, uma concepção, tipo, vira-lata, assim, de que a gente tem a indolência do índio, né? Até o ex-vice-presidente já deu dessa também. Então, acho que a categoria de trabalho é fundamental pra gente repensar, de fato, toda a organização da sociedade. Porque é isso, tipo... O trabalhador, quando ele se apropria de fato do trabalho, quando ele começa a refletir como ele faz, o que ele faz e por que ele faz, mano, não vai fazer sentido pro cara, tipo, desenvolver uma forma de produzir algo que vai, tipo, zoar o rio que passa atrás da casa dele, tá ligado? Sim. O tempo, né? Noção de tempo, tipo, você fica pra fazer as coisas no tempo também. A relação ecológica é completa, né? Então você vai pensar toda a ecologia, na verdade, que envolve, né, a natureza, os seres humanos, a própria a relação com o tempo, né? Então acho que essa é a questão que ela é colocada quando a gente pensa numa mudança de fato, né, de como se produzir, né, de como vai ser a produção e o consumo, né? Então é um pensamento total, né? Acho que acho que são essas as perspectivas, eu acho que vem né, dentro de uma proposta socialista libertária, né? Ela vai ter que pensar de uma maneira totalizante, né? Não é somente a produção, né? O trabalho mediado pelo capital, que você estava falando, né? Inclusive de como que a lógica trazida aqui pelos colonizadores é o trabalho que vai servir para o acúmulo, né? Alguém vai acumular com aquilo, né? Então a intenção é essa, né? Então é o trabalho aqui que vai acumular para os donos das fazendas, que vai ser exportado, né, também, mas que alguém vai acumular riqueza, né, daquilo, alguém vai acumular riqueza pela compra e venda de seres humanos no processo de escravização, né, e de tráfico da África para cá. Então a lógica do capitalismo é essa: alguns acumulam, outros vão trabalhar e vão perder nessa relação, né? A lógica do socialismo, né, do socialismo libertário não é o acúmulo, né, é dar conta da necessidade humana. Se ele não vai acumular, você não precisa gerar o excedente, né, um excedente para além daquilo que é necessário, né? Então você já não vai ter os impactos ambientais, né, no qual acontece hoje nessa relação, né? E esses ricos aí não estão nem aí mesmo, né? Tipo, com a questão do impacto, né? A gente observa às vezes as coisas. Vou entrar um pouco nessa questão aí dos impactos ambientais, né? Que vai ser gerado, logicamente, por essa relação do trabalho mediado pelo capital, pela lógica do capitalismo, né? Da produção, né? E a gente costuma olhar isso como, parece que é uma coisa do futuro, né? Mas, assim, os desastres que vem acontecendo aí, né? Tipo, como esse ano, né? Aqui no litoral de São Paulo, você vê que a população mais pobre já está morrendo, né? A gente está nesse processo. Os trabalhadores estão morrendo por conta dessa lógica, né? De produção capitalista, né? Então, a coisa já está acontecendo, né? A urgência que a gente fala não é pro amanhã, é pro hoje, e já deveria... Isso que eu ia falar, né? Já deveria ser para ontem, né? Semana passada, né? As pessoas já estão morrendo, assim, né? A gente tá vendo, assim, como se fosse uma coisa meio de filme, né? O bagulho vai ferrar daqui a algum tempo. Não, já tá agora. A população mais pobre tá se ferrando, tá ligado? Já, tipo, ou chuva em excesso aí que tá ferrando com a moradia de pessoas morrem e tal, nas enchentes, a pessoa morre com a seca, a pessoa morre com o deslizamento. Então,
a gente tá no processo, né? O rico não vai sentir, obviamente, isso, né? O cara tá em outro lugar, que não vai ter, inclusive, né? Que não vai ter todos esses problemas que já estão sendo gerados, né? Nessa lógica do tempo, eu me lembrei, eu tava lendo alguma coisa dos zapatistas, um pouco na esfera político, né? De organização política da sociedade, organização social, que daí a gente coloca, né? Buscar o consenso, claro que em algum momento você vai precisar votar, porque muita gente, um movimento de massa, e se você for pensar em escala social, tão maior ainda. Mas ali nos zapatistas que eles dizem que eles buscam isso, e aí o pessoal comentando, pô, mas como que você faz isso? Dá tempo? Dá, vamos discutir de novo. Tipo, é outra lógica de tempo. Tal decisão vai ter que ser tomada, vamos voltar à discussão? Vamos, porque o tempo é outro, né? Então, esse tempo que a gente tem hoje, até mesmo para as organizações de esquerda, que a gente precisa dar resposta rápida nos sindicatos, nos movimentos populares, porque a gente tá dentro da lógica do capital, né? Mesmo a gente não querendo, a gente tem que dar resposta, né? E aí a gente acaba até atropelando, às vezes, até a própria democracia direta, porque você vai vindo demanda e você vai fazendo, mas numa lógica de uma outra sociedade, quando as pessoas perguntam pra gente, tá, mas ia dar tempo? Nossa, é muito... Dá, beleza, demora, não tem problema, né? É outra lógica que se precisa pensar, né? Então... Sim, e uma outra coisa também que eu acho muito importante quando a gente vai falar de trabalho mediado pelo capital é a questão da divisão do trabalho intelectual e do trabalho prático, né? Manual. Isso eu acho muito louco. Acho que é até importante a gente ter essa discussão porque desmistifica um pouco, né? Tem a direita criou essa ideia de que o pessoal da esquerda não gosta de trabalhar, né? Porque a gente critica o trabalho, a gente critica o capitalismo. Mas na verdade a gente só quer que todo mundo tenha pleno desenvolvimento das duas aptidões, né? Tipo, igual eu tava falando de reduzir carga horária de trabalho. Pô, é fundamental. Primeiro pra garantir trabalho pra todo mundo e segundo pra todo mundo se desenvolver, tá ligado? Pro cara, tipo, sei lá, ser o cara que ele vai trabalhar e ele vai escrever romance, tá ligado? Que, tipo, pode, a gente não tem aí Carolina de Jesus, tem o Ferrez, tem o Alessandro Buzo que já veio aqui também. Tipo, mano, os caras que fizeram, tipo, pegaram na unha ali e fizeram, tá ligado? Mas não tem que ser assim com todo mundo, né? Tipo, eu acho que também essa perspectiva dessa divisão também é fundamental. E passando já um pouco já pra outra pauta aqui, pra terceira parte, aliás, da pauta, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a diferença, assim, né? Tipo, eu confesso que eu não estou familiarizado com o termo sindicalismo revolucionário, né? Sempre quando falam de sindicalismo e anarquismo, pra mim, me remete ao anarco-sindicalismo, né? Que tem, tipo, toda uma história no Brasil, aqui em São Paulo, a greve de 17 e tudo mais. E também gostaria que vocês fizessem um contraponto da proposta de vocês com o sindicalismo que está posto aí, tá ligado? Essa proposta que a gente tem de organização sindical que o pessoal vê, porque também é uma dimensão muito atacada, assim, pela direita, né? Tipo, a luta sindical. Obviamente, se os caras querem se apropriar do trabalho, eles nunca vão querer que o trabalhador se organize. Sim. Então, tipo, a gente tem a história, o Vargas, né? Tipo, institucionalizou a parada, um pouco também por conta das demandas do capital frente ao anarco-sindicalismo, e foram passando por várias mudanças, né? Tem a cooptação, tipo, por uma galera pelega, né? Que a gente fala, tipo, que entra no sindicato para defender o interesse do patrão, tem a galera que entra para defender o interesse dos trabalhadores de fato, mas chega lá é cooptado também. E isso pega muito o trabalhador, né? Porque, tipo, cria um sentimento de traição mesmo. Sempre que eu converso assim, com o pessoal onde eu trabalho, que a gente entra nesse tema, o pessoal tem um sentimento de aversão ao sindicato, mas não é uma aversão pura, assim, é um sentimento meio de traição mesmo, né, mano? Tipo, que não se vê amparado pelo sindicato. E daí eu queria que vocês falassem um pouco sobre as diferenças entre esses três modelos de atuação sindical. Você que é historiador, quer começar aí pra mim ir na rabeira, né, na causa do cometa. Tá, nas diferenciações aí do que é o anarcossindicalismo, do que é o sindicalismo revolucionário, ele tá, assim, acho que mais atrelado numa concepção de corrente mesmo, né, e de estratégia do anarquismo, né. Então,
ambos, né, são defendidos por um conjunto de anarquistas que são organizacionistas, né? Na história a gente tem algumas divisões aí do anarquismo, que são aqueles que defenderam que os anarquistas precisavam se organizar, e aí, né, dentro dessa ideia de anarquismo organizado, vai ter algumas linhas estratégicas que vão definir algumas correntes também no anarquismo, né? E aí teve, historicamente, também os anti-organizacionistas. Tanto o sindicalismo revolucionário como o anarcossindicalismo está dentro dessa concepção do anarquismo organizado. Os anarcossindicalistas, eles defendiam que, né, os anarquistas teriam, né, como principal forma de organização mesmo dentro dos sindicatos, né, os sindicatos a forma na qual o anarquismo estaria inserido no movimento de massas, só que o anarcossindicalismo, os anarcossindicalistas defendem que o sindicato ele precisa defender princípios ideológicos, né? E esse princípio ideológico do anarquismo. Então precisa ter elementos do anarquismo defendido pelos trabalhadores e organizados a partir do sindicato anarquista, né? Já uma corrente do sindicalismo revolucionário é uma estratégia dos anarquistas de inserção social. Então o sindicato ele tem que ser ideologicamente neutro, né? Então ele pode agregar ali várias concepções de correntes políticas, né? Então agregar inclusive trabalhadores que não vão ter uma clareza em definição ideológica política, né? Pode não se definir como anarquista, pode não se definir como comunista, enfim, né? Religioso. Mas ele vai também, né? Ele vai estar agregando as pessoas pelas lutas imediatas e pela organização dos trabalhadores. Estando dentro também dos sindicatos, né? A concepção anticapitalista, né? Algumas questões que são importantes, inclusive, né, para radicalizar o conflito capital-trabalho, né, para que a gente consiga direcionar as lutas, né, para que não sejam apenas lutas reformistas, mas as ideias políticas elas devem circular livremente dentro do sindicato. Então ele precisa ter todo mundo, né, pensando o sindicalismo revolucionário enquanto defesa dessas correntes, né, organizacionistas anarquistas, ela está mais atrelado, né, no passado ou até hoje, né, alguns países que têm alguma relação ainda de sindicato que consegue ser mais livre do Estado, que eu acho que é uma segunda parte que dá para o Suna falar um pouco melhor, né, da ideia da inserção do anarquismo enquanto anarquismo de massa e os anarquistas, né, aqueles que se definem anarquistas, que são organizados, atuarem enquanto minorias ativas dentro desse movimento de massa, né? Então vai estar ali trabalhando, levando suas concepções, né, levando suas propostas, articulando essas propostas também, entendendo que existem outras ali, expondo para o trabalhador, né, a sua metodologia, enfim, né, e suas concepções de sociedade futura. Mas a principal, acho que, ideia dos anarquistas organizados, né, no qual nós também defendemos algo parecido, né, o dualismo organizacional, é que a revolução ela é protagonizada pelas massas, né? O anarquismo ele é uma corrente que vai trabalhar dentro desse processo revolucionário e precisamos ter inserção e influência nesse processo, né? Então a diferença entre o anarcossindicalismo e o sindicalismo revolucionário é essa. E aí só uma questão assim que você falou sobre 1917 aqui no Brasil e tudo mais, a principal influência sobre esse primeiro movimento sindical aqui no Brasil, né, que foi bastante preponderante, né, a presença dos anarquistas, foi a maioria dessa corrente do sindicalismo revolucionário, né? Então era uma minoria, né, que se reivindicava anarcossindicalista. Existiam alguns debates na época, né, debates que até se tornaram publicizados em alguns jornais, né, do que deveria ser um sindicato, tal, como que deveria ser a atuação dos anarquistas dentro do sindicato. E a maioria, né, dos anarquistas inseridos no sindicato reivindicava dessa tradição do anarcossindicalismo, que dá pra gente pegar aí alguns momentos históricos que eles foram importantes, né? Não vou aqui entrar em detalhe, mas a própria atuação dos anarquistas, né, na Associação Internacional dos Trabalhadores, um primeiro momento, né, em forma de atuação, os anarquistas estavam organizados especificamente, né, em uma organização anarquista e entendia a AIT, né, como um movimento de massa. E um segundo momento importante também para o sindicalismo revolucionário vai ser o início do século XX, né, na França, no Congresso de 1906 da CGT, em que eles deliberam isso. E aí a gente também tem um momento interessante no Brasil, que em 1906 também é o Congresso
o primeiro congresso dos trabalhadores, né? Então, o primeiro congresso que teve aqui, que também definiu algumas linhas que são muito próximas do que foi o sindicalismo revolucionário, pensando ali que grande parte ali da Constituição, né, dessa classe trabalhadora era anarquista também, então vai ter bastante influência. Então dá pra gente dizer que o sindicalismo, né, do início do século XX, muito influenciado pelas concepções anarquistas, está mais próximo do sindicalismo revolucionário do que o anarco-sindicalismo. No caso do Brasil, aqui na greve de 17, o debate aqui no Brasil foi mais pro lado do sindicalismo revolucionário mesmo. E na Argentina teve também esse debate com a Fora, né, que era a federação de lá, que era esse mesmo debate, se o sindicato deveria ter um programa anarquista, deveria ser anarquista e defender o anarquismo já ser um sindicato ideológico, e o sindicalismo revolucionário que não. Você age dentro do sindicato com todo mundo, e dentro da correlação de força com as outras forças que tem ali, você faz o trabalho de disputa, e a resultante é o que vai ser o movimento, né? E aí, tentando ligar um pouco com outras formas de sindicalismo que a gente vive hoje, eu tenho a impressão que na história do Brasil, porque eu entendo que... Porque às vezes a gente fala sobre sindicato, sobre movimento, anarquismo, comunismo, parece que são coisas muito apartadas uma das outras, né? A gente, greve de 17, aí a gente vê lá o novo sindicalismo, aí vê o PCB lá com aquelas greves nos anos 40 e pum, caiu aqui hoje. Como se fossem coisas separadas, né? E eu acho que é importante a gente entender que a história da luta de classe, do movimento, e o sindicato entra nesse quesito, ela é uma constante, né? Como ela começou, ela vai se mantendo vários elementos até hoje, assim. Então, na minha concepção, aqui no Brasil, acho que iniciou o movimento sindical. Eu acho que isso já é um ponto pacífico, acho que ninguém nega isso. Às vezes eu vejo alguma confusão disso que você falou, né, de anarcossindicalismo com sindicalismo revolucionário, mas tudo bem, é uma questão estratégica, mas é um ponto pacífico que os anarquistas foram primeiros ali a construir o movimento sindical, que era esse sindicato autônomo com independência de classe, construído pela base. Os sindicatos, eles não eram economicistas, um pouco como é hoje, que a gente tem um sindicato que fica só negociando salário e tal. O sindicato, ele cabia, por exemplo, organizar várias outras coisas que tinham. Por exemplo, a Argentina teve a greve dos inquilinos, né? Não sei se foi no Uruguai ou na Argentina. Não, acho que foi na Argentina. Foi na Argentina, né? Sim. E tinha uma perspectiva também que extrapolava, tipo, só a luta do trabalho, né? Tipo, tinha espaço de formação também do trabalhador, né? Era, tipo, isso é muito caro, uma parada muito completa, assim, né? Criar eu uma acho cultura operária, né? Sim. Tem até um livro que eu até esqueci o autor, é o Foote Hardman, que é um livro que ele fala da cultura operária. Sim. Que tinha piqueniques, enfim, era uma cultura que era criada que fazia com que as pessoas iam cumprir suas horas de lazer, que hoje o que a igreja faz um pouco, né? Daquela questão de você fazer um debate, até um trabalho que tem a ver com o que você quer fazer mesmo, trabalhar pelo sindicato, trabalhar pela sua comunidade, né? Então isso é uma questão muito cara, o anarquismo, a criação de uma cultura operária, né? Então, acho que nesse primeiro momento, o anarquismo, por vários motivos, foi perdendo hegemonia, por questões históricas. Aí teve a hegemonia do PCB, depois a ditadura militar e a construção do novo sindicalismo, que tem uma tensão ali das oposições metalúrgicas e do pessoal do ABC, né, que hoje é hegemônico na CUT. Mas, enfim, eu acho que em geral, na história do sindicalismo do Brasil, tem essa tensão entre dois modelos de sindicato. Sindicato que age com independência de classe, autônomo de governo, patrão, combativo, com um sentido revolucionário ou minimamente com um sentido de ruptura ao capital. E um outro modelo que é mais reformista, que é para fazer reformas, que é mais atrelado ao Estado, que é para fazer disputas dentro do Estado, conciliar
as classes. Claro que aí dentro desses dois blocos tem várias matizes, né? Você vai pegar desde do PCB ali, que tinha uma orientação ali de conciliação, do PT hoje, enfim. São várias matizes que tem dentro dessas orientações, né? Até sindicato de direita hoje, né? Que você vê força sindical da vida. Sindicato patronal, né? Então eu acho que tem essa tensão dentro do sindicalismo brasileiro, que é esse setor aí mais combativo, mais à esquerda, que aí dentro do que a gente vive hoje, eu acredito que hoje a gente vive um desdobrar do que foi o novo sindicalismo, que teve essa tensão em certo momento do ABC, né, que é essa turma que hoje é o hegemônico, né, que é essa questão da conciliação, e aí tinha o CUT pela base, que vinha da galera que fazia um trabalho, defendia conselho de fábrica e tudo mais, que defendia independência de classe e tudo mais, e o que preponderou é esse sindicalismo que a gente vê hoje. Mas existe ainda um setor que hoje é bem minoritário, está enfraquecido, que ainda pauta essas coisas, né? Então, para dizer que, tipo, a gente reivindica o sindicalismo revolucionário num sentido de a gente pegar a história e tentar transferir e pensar hoje, como é o sindicalismo hoje, através da nossa corrente ali no passado, porque não dá pra gente transferir a história para outra coisa, porque hoje a gente tem estrutura sindical, é uma treta complexa. Eu ia falar exatamente um elemento que ficou faltando aí nessas nossas falas, né, que acho que é bastante importante para a gente entender o sindicalismo no Brasil, que é os anos 30, né, e o que o Vargas fez, que foi a criação do Ministério do Trabalho e os sindicatos estarem atrelados ao Ministério do Trabalho, né, então assim, quem media o sindicato é o Estado, né. Então hoje o nosso sindicalismo ele é um sindicalismo de Estado, bastante influenciado, né? Assim, o Vargas foi bastante influenciado, né, pelo que os fascistas fizeram, né, com os sindicatos, que é para trazer mesmo os trabalhadores, né, e seu instrumento de luta para uma relação de mediação capital-trabalho, a conciliação do capital e do trabalho, e não mais o que se tinha antes, que era, né, a combatividade, o aprofundamento da contradição, né? Então o sindicalismo revolucionário anterior a esse sindicalismo de Estado era isso, né? Era tipo que o trabalhador pudesse então entender essa contradição e avançasse na luta, né, na luta de classe, exatamente. Você está se posicionando do teu lado de trabalhador, contrário a isso, né? E essa questão da cultura operária, ela é bastante interessante, porque assim, né, quando os trabalhadores perdem a cultura, né, a formação da cultura dos trabalhadores, ela também acaba sendo mediada pelo capital, né? Hoje a gente consome cultura, né? A cultura é mediada, ela também é, né, como a gente estava falando lá na primeira pergunta, né, o que é o trabalho hoje? A cultura ela é um trabalho mediado por alguém que quer lucrar, né? Então ele acaba sendo também uma forma de exploração. Ele vai ter ali as suas plataformas onde ele vai expor, né, tipo numa música, né, que você quer escutar, ele vai estar mediado ali hoje pelas plataformas ou pelo disco físico, enfim, não sei o que pelo CD, né, o CD que a gente comprava, o CDR e tal. Enfim, né, o teatro, a mesma coisa, né, tipo, então os shows que a gente vai, então tudo tem uma produtora, tem alguém lucrando, né. Os sindicatos, né, e deveriam inclusive cumprir isso hoje, né, mas como ele é mediado pelo Estado, ele não cumpre. Ele criava essa cultura do trabalhador. Inclusive também aqui no Brasil, um aspecto interessante é que os sindicatos também organizavam e geriam escolas, né, então a própria formação, né, o letramento, a formação do que as crianças, né, filhos dos trabalhadores iriam aprender ali né, no seu período escolar, também já foi mediado pelos próprios trabalhadores, né, organizados nos seus sindicatos. Então, você tinha toda uma ideia de que construir a sociedade futura no agora, né, não é para depois, assim, né. Então, acho que o sindicalismo revolucionário também, né, também tinha essa forma de visão, né, de que você constrói a sociedade futura no agora e você vai criando tanto a cultura dos trabalhadores como até mesmo organizações que se pretende ser
ser aquilo que a gente quer para a sociedade futura, né? Então, não vai ser depois. A gente já começa no agora, já cria, né, instâncias de base, de decisões, onde, né, elas devem ser tomadas de um certo formato, numa democracia, né, de base, uma democracia direta, etc. A sua cultura, a sua mediação, a sua formação, né? Então, acho que o sindicato, antes dele ser apropriado pelo Estado, ele cumpria todo esse papel, né? E se não fosse, talvez, essas reformas aí feitas pelo Vargas de inspiração fascista, a gente teria um avanço muito maior hoje na consciência do trabalhador e no processo de luta de classes. Né? Mas só uma pontuação também para dizer que a gente não é nem culturalista nem educacionista. Não, obviamente, né? Porque tem essas distorções que a própria cultura por si só vai levar os trabalhadores a uma consciência. Não, a gente acha que a cultura e a educação é importante para construir a luta e a tomada violência você vai estudar aí na escola do estado e nas universidades e tal, no máximo você vai querer ficar rico. Nossa, sei lá, louco. A ilusão, né? Eu ia falar disso, né? Tipo, como a gente saiu desse contexto em que os trabalhadores organizavam a educação dos seus filhos, para agora os grandes conglomerados educacionais organizarem, né, fazerem lobby por esse novo ensino médio aí. E a igreja fundamentalista, que essas terceirizações aí que tá acontecendo de creche, por exemplo, para OS, ONG, tem muita que tem religião, tem igreja fundamentalista por trás, educando o filho do trabalhador que nem sabe o que tá acontecendo ali. Sim, e como isso também, esses grandes conglomerados decidem até como aliás, de que forma que você vai trabalhar, né? Porque esses grandes conglomerados têm várias universidades privadas. E, pô, eu falo por experiência própria, assim. Não falando que quem estuda em universidade privada tem menos formação ou mais de quem estudou em universidade pública, mas você vê que é diferente. Tipo, todo o currículo, o tempo que você passa na aula, o conteúdo como ele é apresentado é de uma forma completamente distinta. Tipo, quando eu já fiz geografia, né? Já estudei geografia nas duas, né? Na privada e na pública. Mano, na privada é praticamente um curso técnico, assim. Os professores, eles nem, tipo... Eles não têm um nível de exigência, porque eles sabem que você vai trabalhar o dia inteiro, tá ligado? Você vai chegar à noite lá cansado. Aí, tipo, é um número bem reduzido de horas de aula. Enquanto, tipo, no público, que tem, tipo, uma... Apesar de tudo, né? Você trabalha na aula, você deve a precarização que tem também. Ainda tem um pouquinho mais, né? Tipo, de maleabilidade ali pro professor trabalhar e colocar um conteúdo um pouco mais crítico, né? Tipo, eu aprendi, tipo, a pensar a geografia mesmo, tá ligado? E, tipo, o filho do pobre, do trabalhador, não vai ter acesso a isso, tá ligado? A maior parte, né? Tipo, vai lá pra universidade privada que vai aprender, tipo, a tacar lição na lousa e usar caderno do aluno, tá ligado? Como trabalhador da USP, vou te dizer que o projeto dele está sendo caminhar para a própria universidade pública chegar nesse nível, né? Nesse ponto e ser uma pequena parte ali dos estudantes que vão ter. Teve um marco legal da ciência, que aí é um outro assunto até que eu não vou nem entrar. Pode crer. Que é basicamente entregar o ensino público que né, a missão seria construir ciência e tecnologia para a sociedade e entregar para as empresas privadas, virar um criador de tecnologia para as empresas privadas. Então. Mas é isso, né? O interesse do capital é total, né? Eles não tem brecha, né? A gente não pode, né? Não pode cair na ilusão que existe alguma brecha nos interesses do capital. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, né? Você falou sobre a questão, né, de estudar geografia numa universidade pública, particular, e depois para pública, a gente vê que existe intencionalidade no tipo de formação, né? Eu sou formado em História, por exemplo, numa universidade privada. A maior parte das pessoas que são formadas em uma universidade privada na área do magistério, na área das ciências humanas, não vou nem colocar no magistério, né? Vou colocar aqui na área de formação de alguma ciência, vai para a área do magistério, né? na privada. Elas já vão ser formadas para ser professor, enfim, né? E na pública, você vê muita gente que vai para a linha da pesquisa. E existe uma divisão aí do trabalho manual para o trabalho intelectual. Sim. Então, isso é projeto também, né?
Claro que com essa reconfiguração que a gente já conversou um pouquinho aqui, né, essa modificação da relação do trabalho agora, né, que a gente vai passando e tudo mais, e com os interesses privados, né, na educação pública que é altamente rentável para eles, né, eles vão transformar isso em uma outra relação também, eles não vão deixar brecha, não tem vácuo, né, então eles vão se apropriar de uma maneira diferente, e o discurso agora é formação mesmo dessa mão de obra desqualificada, né, talvez do setor público ainda, né, avançando os interesses do capital, vai ser de gerar talvez uma certa forma de trabalhadores mais qualificados, enquanto do privado o privado avança, inclusive o ensino à distância, né, de qualificação muito ruim, né, e aí eu estou falando das áreas das ciências, né, não estou falando das áreas aí, de outro tipo de trabalho, né, e a gente vai ver uma formação realmente voltada cada vez mais para o mercado de trabalho, e um mercado de trabalho que somente reproduz, né, aquilo que é exigido, que não pensa, né, então tem essa questão da divisão também, né, nas universidades, no ensino e tudo mais. Pode crer. Só uma coisa também que me chamou a atenção quando vocês falaram, né, da atuação do sindicalismo revolucionário. Que trampo que é, né, mano? Você tá no meio da galera que, tipo, não é anarquista, não pensa que nem você e tem que lidar com as contradições, né? Tipo, mas isso é cabuloso, né? Não, esse é o trampo. Mas, tem muita gente que... É uma crítica que a gente faz recorrente aqui, né? Tipo, alguns setores da esquerda abriram mão disso, né? Porque é muito mais fácil você ser um marxista no meio de marxistas, ser um anarquista no meio de anarquistas. Os twitteiros, fã de revolução. E quando você vai trocar ideia com o tiozinho lá da fábrica, que, tipo, o primeiro contato dele com o sindicato, o cara vai falar vários absurdos lá, tá ligado? Tipo, como que é lidar com isso, assim, pra vocês? Eu defendo que o trabalho de base, né, que é essa palavra, né, mágica que todo mundo fala, acho que a principal coisa dele é você estar num local fazendo um trabalho diariamente, todo dia. Então você convence as pessoas pela luta e pela prática, não é convencendo no blá blá blá, num puta texto bonito no Na Twitter. Lógica, né? Tipo, 1 mais 1 é 2, então você tem que apoiar a nossa causa, uma assim, né? Uma poesia bonita. No dia a dia, mostrando a coisa na prática, acontecendo, funcionando. Então, até aquela coisa que a gente disse mesmo da subjetividade, de a pessoa começar a entrar numa organização coletiva. Eu já tive experiência de ver movimento de moradia, por exemplo, que é uma situação totalmente precária, e as pessoas, tipo, como humanas, assim, se sentindo muito melhores. Estão fazendo uma coisa que faz sentido, estão vendo sentido naquilo, estão sentindo que estão construindo uma coisa melhor. Isso não é feito de um dia para o outro, isso é feito com um trabalho constante, diário, e lidando com as contradições. Com adversários, pessoas que pensam diferentes. No caso do anarquismo, atualmente a gente é uma força minoritária, então a gente lida com muita gente que pensa diferente. E com pessoas que pensam ao oposto mesmo, e você vai ter que trocar ideia, porque desde o cara que ele é fascista mesmo e você vai entrar em embate, até o cara que tá iludido ali com uma coisa e é pragmático, porra, esse prefeito vai me dar uma coisa. Então esse trabalho é a longo prazo, assim. Eu sinto bastante isso, que em todos os locais que eu já... E aí no sindicato, acho que isso me ficou muito mais presente do que quando quando eu ia lá militar pelo passe livre, sei lá, que em vários lugares, panfletava aqui no terminal, a pessoa pegava o panfleto, saía fora, beleza. Então o panfleto em si, ele a pessoa não vai olhar e falar, nossa, acho que isso aqui é da hora. Até pode acontecer, e acontece. Mas o principal é ela pegar aquele panfleto, olhar, puta, eu tô fudido com isso, e essa galera tá propondo um negócio que faz sentido. Então, pra mim, é isso. É o trabalho constante e a longo prazo. E, claro, o conflito de classe, você aprende, você cria consciência de classe no conflito de classe. Pra mim isso é claro, assim, conciliando você começa, será que esse patrão ele é tão mal assim, né? E também fazer uma diferenciação do que é patrão, né? Banqueiros e bancários, né? Como eu diria. Pode crer. Tipo, o cara aqui da sua rua ali, não é seu patrão é outra coisa, que tá num âmbito muito acima do que a gente tem até acesso, né? Então, todas essas coisas eu penso assim, pô.
Trazer um pouco da experiência, né, pessoal? Assim, eu acho que eu tenho uma experiência que é um pouco mais complexa no sindicato dos professores, né? No município, aqui a gente pode... É o maior sindicato no município, né? Os professores é uma categoria muito grande, né? Se a gente for para o estado de São Paulo, por exemplo, a POESP, né? O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado, é o maior sindicato da América Latina, né? Então, você está falando de aparelhos gigantescos e que tem muita grana, que envolve muita grana, né? Então, você tem uma burocracia também muito forte nesses sindicatos, né? E aí, eu acho que tem alguns elementos, assim, que dentro dessa pergunta eu acho que cabe, porque, assim, né? Primeiro que a gente tem esse sindicato atrelado ao Estado, que tem a dificuldade de lidar com uma burocracia que vai utilizar o sindicato como instrumento mesmo com outros interesses que não são o sindicato enquanto instrumento de luta dos trabalhadores, né? Vai ser de conciliação com os patrões e ele vai ter algum ganho financeiro, econômico, com certeza aí a sua diretoria, né? A grande maioria é isso, né? Mas eu ainda estou falando de um sindicato que tem uma experiência de luta, né? Então aí você tem essa burocracia. Aí você vai ter várias correntes que a gente vai estar atuando também entre elas, né? Algumas correntes mesmo com divergências ideológicas com a gente, mas que tem uma atuação de enfrentamento, né? Que tem métodos de luta que reivindica também ação direta, né? Independência de classe, todas essas questões que acho que se aproximam um pouco da gente. Mas há bastante dificuldade, principalmente porque existem outras correntes políticas que entendem, né? Que o processo revolucionário ele vai ser dirigido por alguém e o sindicato ele vai ser esse instrumento também no qual ele se dirigir, vai levar as massas a acompanhar. Isso é muito dificultoso eu acho que de lidar com essas questões das correntes, e principalmente a gente sendo minoritária, porque o trabalhador não é bobo, né? O trabalhador de base, eu digo, né? Assim, ele vai enxergar isso de várias maneiras, mas ele também pode ser induzido a um pensamento também que não, se a gente tiver um sindicato com uma direção que consegue negociar bem pra gente, que consegue trazer ali um aumentozinho, né, as questões bastante imediatas, isso se torna interessante. E aí o sindicato vai partindo cada vez mais para ser uma espécie, e isso está acontecendo com a gente, né, de ser uma espécie de empresa ali que você, né, você paga uma cotinha por mês ali, você tem tipo um clube lá em alguma cidade e os caras estão negociando um aumentozinho e você está transferindo a responsabilidade, né, que deveria ser de luta e de apropriação desse sindicato pela própria classe. Algumas correntes, né, vão pensar que, né, levando essa ideia da direção do sindicato apenas, sem fazer um trabalho de base, sem inclusive propor, né, uma mudança dessa estrutura sindical, também vai ser acaba também fortalecendo essa situação. Então, eu acho que a questão complexa que a gente tem é essa, né? A gente lida com uma burocracia sindical muito forte, a gente lida com uma gama ali de correntes bastante heterogênea que vai ter seus problemas e que a gente vai ter que ter a nossa proposta, né? E claro, vai ter que disputar ela e, além de tudo, vai ter que disputar também a consciência do trabalhador de base, né, levando ali as questões reais, as formas de organização e os métodos, né? Então a gente tem, acho que esses elementos estão bastante fortes. Isso ainda que eu estou falando no sindicato que tem um histórico de luta. Imagino como deve ser ainda, né? Você queria atuar no sindicato que nem a cagueta, se chama assembleia. Aí você se fudeu, né? Tipo, te manda, te cagueta pro patrão e você manda embora. Então, assim, isso é o sindicalismo no Brasil, né? Tipo, essa treta eu imagino que já esteja até caminhando pro final, mas uma coisa que eu queria também... Porque é isso, né? Tem várias experiências de sindicato, mas eu acho que a gente tá chegando num momento no país que a estrutura sindical, que as novas relações de trabalho desregulamentada e o aumento dos trabalhadores precarizados, sem nenhum vínculo de trabalho, tá levando a estrutura sindical, que essa varguista que perdurou por todo esse tempo, tá se acabando, se dissolvendo pela direita, inclusive, né? Não pela esquerda, como a gente defende. Mas é um fato concreto que você vê que isso tá parando de fazer sentido porque a maioria da classe trabalhadora não tá mais dentro desses sindicatos oficiais, a maioria tá por fora ali, né? Você pega metalúrgico, hoje tem muito pouca gente, enfim, tem muito trabalhador que tá na periferia, enfim, fazendo mil tipos de coisas, ou trabalhos, hoje em dia você tá aqui, outro você tá ali, sem vínculo.
Então eu acho que é uma tarefa aí para todo o movimento da esquerda pensar como que vai ser esse novo sindicalismo, né? Esse novo, talvez novíssimo sindicalismo, né? Que agora temos aqui um setor sindicalizado com uma estrutura sindical ali, que ainda tem alguma possibilidade de se organizar, e um setor enorme que não tem mais essa estrutura, ou se tem, também tem uma grande parte que é um setor meio de direita que não tem condição. Então, o que a gente vai fazer com isso, né? E eu acho que é importante para a gente pensar de não colocar um setor contra o outro, porque eu vejo esse movimento. Às vezes o pessoal que está mais precarizado meio que lidar como se fossem coisas separadas. E eu acho que a grande coisa da gente pensar é que a classe trabalhadora é uma só. Ela não existe a classe trabalhadora precarizada e a classe trabalhadora que está. Então ela é uma só, e a gente precisa começar a pensar em estruturas que vão dar conta disso. De que o trabalhador que está ali com mais facilidade de se organizar pegue na mão ali do que não tá e traga junto, e a gente consiga construir uma nova coisa. Então acho que esse novo período vem pra gente pensar em novas formas, e aí que eu acho que o sindicalismo revolucionário tem muito a dizer, porque um mantra que até meio um clichê, um lugar comum, que a gente tá voltando às relações trabalhistas do começo do século. Bom, talvez não seja exatamente a mesma condição, mas se é muito parecida, então vamos pegar a ferramenta ali que a gente utilizava e ver como pode fazer. Então acho que é uma resposta muito importante que a gente pode pensar aí nesse momento da luta aí, né? Pode crer. Infelizmente a gente chegou no teto aí do nosso tempo. Queria agradecer muito aí a presença de vocês, a discussão foi da hora. A gente vê, né, como o trabalho é um tema tão fundamental, que a partir do trabalho a gente falou de ecologia, de educação, enfim, de vários aspectos da nossa vida social. E, mano, onde que a gente consegue materiais para se inteirar melhor sobre o sindicalismo revolucionário? Se vocês puderem, sei lá, recomendar página, livro, artigo, esse é o momento. Tem um site que é o Instituto de Teoria e História Anarquista, que fala bastante sobre isso, né? Então acho que é importante. Ali tem uma vasta bibliografia, né? Que quem quiser conhecer pode dar uma olhada ali, vários artigos e tudo mais. Tem a Biblioteca Terra Livre, né? Um livro que, para quem ficou com uma dúvida que talvez a gente possa não ter explicado, né, com profundidade que esse tema merece, que é um livro que é um debate do Neno Vasco e do João Crispim, José Crispim? João Crispim, que é um livretinho da Biblioteca Terra Livre que pega esse debate entre os dois, um defendendo o anarcossindicalismo, que era a linha que estava lá na Baixada Santista, e o outro defendendo aqui em São Paulo o sindicalismo revolucionário, né? Então acho que é por aí. A gente mesmo, quem quiser também conhecer a OASL, Organização Anarquista Socialismo Libertário, também dá uma olhada lá no nosso site, que a gente também toca em alguns temas desses aí também, não de forma tão aprofundada quanto esses outros que eu falei, mas tentamos, né? Não, é isso, né? Acho que tem bastante publicação, né? Bastante estudos sendo feitos a respeito do assunto no site do ITA, né? Do Instituto de Teoria e História do Anarquismo. Acho que tem bastante coisa legal, né? E aí acho que é isso, né? Pra gente pensar nessas questões da luta sindical presente, como que a gente pode, né, se utilizar ainda das experiências, por aí mesmo, né? Dá pra procurar a gente, dá pra ver, enfim, outras organizações que podem também se reivindicar essa estratégia, enfim. Mas acho que é isso. Acho que o ITA tá bem recomendado, assim, e as publicações também. Pode crer, valeu. Obrigadão aí, Maicon e Suna. Valeu mesmo aí a OASL mais uma vez somando com o AntifaCast. Bora lá, pessoal, acompanhar e prestigiar o trabalho dos companheiros. E deixar mais uma vez aí o apelo para vocês. Apoiem o AntifaCast da forma que vocês conseguirem. Seja ajudando a gente aí a compartilhar, disseminar nosso material nas redes, seja apoiando financeiramente a partir de R$1, R$2, tá tranquilo. Vamos aproveitar, né, pra apoiar nesse momento que a gente tá, né, agora com esse debate aí da PL 2630, né, PL das fake news. A gente vê um avanço das Big Techs, né, querendo rejeitar esse projeto, porque elas têm um projeto próprio, assim, de uso da internet, né, isso que a gente falou, o ódio
O ódio, a mentira gera engajamento, então gera lucro, esse pessoal obviamente vai defender. E mais do que isso, vão apoiar os comunicadores aí da esquerda radical, anticapitalista, porque a gente não pode se iludir com os pequenos espacinhos que os outros grandes podcasts dão, né, pro nosso campo político, que é os caras que um dia levam um cara, puta marxistão, comunista, e no outro dia tá levando um cara da Red Pill, tá ligado? No outro dia leva um terraplanista, e isso não é saudável pra sociedade, né? Então, vamos apoiar aí esses projetos, não só o Antifacast, né? Todo e qualquer podcast. Os companheiros aí também tem o podcast deles. Vamos apoiar de toda a forma que a gente puder, já compartilhando ou apoiando financeiramente, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.